escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade. Olá, meus alunos da Escola Dominical. Bom a gente voltar a falar aqui novamente. De vez em quando eu estou passando por aqui, não é? Vocês têm assistido essas aulas da nova lição, que é esta lição aqui, da revista Expressão. Foi assim que tudo começou, não é? Vocês estão começando a estudar, já tiveram 3 lições maravilhosas com professores muito bem capacitados. Eu estou aqui para falar com vocês sobre a lição número 4, a queda e a redenção. O texto é um texto clássico nosso. Na verdade, a lição nos manda ler 2 textos, mas eu vou ler só o do capítulo 5. Aliás, o capítulo 3, versículos de 1 a 5, do livro de Gênesis. Olha lá o que diz. Vocês já conhecem bem esse texto. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis da árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que o dia em que dela comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. É um texto muito conhecido, e a Bíblia manda a gente ler até aqui, começando aqui, até o capítulo 5. Na verdade, então, é da queda a Noé, né? Do jardim da queda, do jardim do Éden até o dilúvio. Então, vocês podem ler hoje, por exemplo, se for domingo você estiver me ouvindo, você pode pacientemente ler sobre a queda do homem. O tema da lição 4 é queda e redenção. Nós poderíamos dizer que, poderíamos colocar a Bíblia em 3 grandes divisões, as grandes, não as micros. A criação, né? Gênesis, a queda, Adão, e a redenção, toda a Bíblia. Criação, queda e redenção. Se você tiver esse resumo tríplice na cabeça, você vai entender a Bíblia de um modo geral, tá? Criação, queda, redenção. São os 3 temas de Gênesis ao Apocalipse: criação, queda e redenção. Hoje nós vamos falar sobre esses 2 temas, queda e redenção. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é que a queda, ela foi total, certo? Mas não foi absoluta. Se fosse absoluta, os homens virariam monstros. Se o homem só desse vazão àquilo que ele tem de mal no coração, na cabeça, eles seriam brutais, seriam monstros. Mas mesmo o homem ímpio, ou até o pagão, ou até o ateu, ele tem alegria de nascer filhos, construir casa, família, mas todas estas áreas da sua vida também são contaminadas. Então eu diria que a queda foi total, mas ela não foi absoluta. Por isso que existem homens que não são cristãos e que fazem remédios, cientistas, até ateus. Então a queda, a primeira coisa que temos que ver, ela foi total, mas não foi absoluta. E é importante a gente saber disso, porque quando a gente lê a Bíblia, a gente pode pensar, ou quem não lê a Bíblia e vê a gente vivendo e falando, pode ser: olha, os cristãos pregam que Deus criou o mundo, mas foi uma coisa que não deu certo. A humanidade não deu certo. Isso é verdade em parte. A humanidade não deu certo, deu. Tanto que deu certo que existem muitas coisas boas que o homem faz no mundo. Então, se Deus não tivesse restringido o mal, é mal, mas restrito. Se Deus não tivesse restringido a ação de Satanás, a ação da nossa tendência pecaminosa, seríamos um monte de monstros humanos, bestas, feras, na terra, comendo um ao outro. No entanto,
existem leis, existem normas, que o homem guarda aquilo que os protestantes chamam de graça comum dentro do coração, não é mesmo? Então, a humanidade é uma coisa que deu certo, sim, em parte. Não foi absolutamente certa porque o homem caiu. Aí existe a questão da queda. O que é a questão da queda? É que o homem resolveu viver autonomamente. Isto é, ele pegou, depois da queda, depois que ele pecou, e nós já vimos na lição passada, depois que o homem caiu, ele resolveu viver por ele mesmo. Usar a inteligência mesmo que Deus deu, a capacidade que Deus deu, mas por ele mesmo. O homem resolveu gerenciar a sua vida. Isso eu chamo de autonomia. Então a queda significa autonomia. E quando o homem ficou autônomo, olha o que ele disse: não quero saber de Deus. Romanos capítulo 1, leia lá para você ver. Não quero saber de Deus. Eu sei que Deus é espírito, eu sei que Deus é invisível e sei que ele é real, mas eu quero que ele seja como um jacaré, como um touro, como um réptil. Isso chama-se rebelião. Ele disse: você é espírito, mas olha o que eu acho você. Acho você um cabeça de touro. Acho você um réptil, um jacaré, qualquer coisa assim. Isso chama-se rebelião. Se você ler Romanos capítulo 1, você vê que o homem, no começo, ele fez isso conscientemente. Não deu glória a Deus e tornou-se nulo nos seus próprios raciocínios. Que é isso? Nulo. Não deu em nada. Por isso que aparentemente parece-me que a humanidade não deu certo. Isso eu chamo de rebelião. Com a rebelião, foi o automatismo, né? O autonomismo, a rebelião, e agora vem a separação. Quando Deus entrou, viu que o homem estava nesse estado de rebelião, o que ele fez? Se afastou. O que significa isso? Separação. Não foi só o homem que se separou de Deus. Deus que se separou do homem. Deus foi buscá-la no Éden para pré-anunciar a redenção. Mas Deus disse que agora ele não teria mais contato com o homem, como ele tinha com Éden, lá no Éden. Houve uma separação. E Isaías diz que são os pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. E agora, com a separação, o homem entregue a si mesmo, como diz Romanos capítulo 1, houve uma disposição. Então, diria automação, rebelião, separação e disposição. Disposição para quê? Para o mal. Há uma inclinação natural. Assim como o homem maravilhosamente cria a ciência através dos fármacos, ele usa esses fármacos para o vício, para a destruição. Assim como ele cria os aviões para carregar, transportar gente de um continente para o outro, usa aviões para jogar bomba nos seus irmãos. É assim. Isso significa que é o estado de disposição para o mal. Se a humanidade não deu certo, a humanidade também foi acertada, ajustada. A imagem quebrada foi reconstituída. Quando aconteceu isso? Com a redenção. A queda significa automação, rebelião, separação e disposição. E a redenção significa um plano eterno de Deus. Deus sabia, como sempre soube, que o homem ia cair. Por isso que o plano da salvação não é um plano B, diríamos. É um plano A. Mas se ele sabia que ia cair, por que ele criou? Olha aqui, se você for pai ou mãe, vai entender o que eu falo. Se você sabe que o seu filho vai ficar doente, vai ficar velho e vai morrer, talvez até de um acidente, talvez até de um câncer, por que você quer ter ele? Por que você desejou tanto ter um filho, mesmo sabendo disso? A mesma coisa Deus. Então, existe o plano eterno, a história deste plano aqui, que é a história de quê? A redenção. A redenção conta de um plano eterno, de uma história que sai de uma super história, que entra da eternidade para a nossa história, que é o Gênesis ao Apocalipse. A história era efetivada, a história dentro de um plano, né? E a efetivação do plano é a cruz. Então, na verdade, o Gênesis está contando a história da queda e da redenção. Por isso que Gênesis é importante, é o livro dos princípios. Princípio da queda e o princípio da redenção. Você vai encontrar as duas coisas ali. E essa redenção se estende até ao Apocalipse. O que deu errado e o que não deu, e que deu certo? O que deu errado é que o homem resolveu ser autônomo. O que deu certo é que Cristo veio consertar essa história bagunçada,
através do seu plano redentor. Isso é maravilhoso, não é, gente? Então vamos resumir. O que é queda? Automação, rebelião, separação e inclinação. E o que é redenção? É um plano eterno, é uma história deste plano, a efetivação deste plano. Tá bom? Então fizemos uma introdução, agora vamos começar a nossa lição. Então, gente, a história da redenção é esta aí, a história da promessa que Deus fez a Eva lá em Gênesis, o proto-evangelho, né, da semente que viria pisar a cabeça da serpente, até o Apocalipse. Essa é a história da redenção. Então, nós temos a criação, queda e redenção. Mas para a queda, Satanás usou um instrumento. Está aqui colocado claramente na Bíblia, no capítulo, versículo 1, que a serpente mais sagaz do que todos os animais. Assim como Deus usa instrumentos para fazer a sua história, Satanás também usa coisas, instrumentos para fazer a sua anti-história. Tá certo? Satanás era um anjo de luz, era o príncipe dos querubins, um ser magistral, magnífico. Mas muito antes da criação do Éden, muito antes da criação deste mundo, Satanás habitava com Deus. Quem sabe num outro Éden, lá atrás, antes deste caos, antes do mundo ser só trevas, só escuridão, só água. Lembra na criação? Deus criou o mundo, mas quando ele chegou para criar este mundo, já havia, que ele mesmo fez, trevas, água, abismo. Certamente Satanás tenha vivido nesse outro, entre aspas, Éden, nesse mundo edênico. E ele caiu. E agora quando Deus faz a sua segunda criação, a sua imagem, a sua semelhança, que Satanás não era criado assim, ele era criado de um outro jeito, e seus anjos, ele se aproxima para que possa provocar no coração de Adão e Eva aquilo que o derrubou, a sua autonomia, né? Satanás queria ser igual a Deus, a sua autonomia, a sua rebelião e a sua disposição para o mal. Então, ele, na verdade, sabia do plano redentor de Deus. Aliás, a história da Bíblia tem também como pano de fundo, uma tentativa de Satanás, desde o Éden, tentar destruir a salvação. Por que ele colocou no coração de Faraó matar todas as crianças? Homem. Por quê? Porque Deus havia prometido a Eva que o seu descendente. Por que ele colocou no coração de Herodes matar todos os meninos? Homens. Porque Deus havia prometido a Eva que o descendente viria. Quem sabe ele pensou que Abel fosse o primeiro descendente, que era um homem temente a Deus, um homem fantástico. E ele coloca no coração de Caim matar Abel para que o plano fosse destruído. Então eu vejo também na Bíblia, atrás de tudo, uma outra história, uma sub-história, isto é, Satanás tentando burlar o plano de Deus. O que ele queria fazer com a Torre de Babel, através de Nimrod? Fazer uma torre que chegasse ao céu e dominasse o próprio tempo, ao qual tempo o homem é preso. Então, a gente tem que ver também a história bíblica numa outra perspectiva, nessa que eu falo para vocês. Então, ele chega agora no Éden, esse ser criado, maravilhoso que era, caiu por causa da sua autonomia, rebelião e propensão para o mal, usa os meios de uma serpente. Algumas pessoas dizem que a serpente foi só uma figura que sugeriu a mente de Eva. Não, eu não creio assim. Eu creio literalmente que a serpente falou. Mas Cícero, como eu creio literalmente que a mula de Balaão falou. Então, para mim, isso não é uma linguagem figurada. Para mim, é literal. Você pode me chamar de qualquer coisa, mas para mim é literal. Então, usa esse meio tremendo que era a serpente. Eva ouviu aquilo, não na mente, mas ouviu de fato, realmente. Eles viviam, Adão e Eva, em comunhão com Deus. E quando ela ouve a sugestão, ela se afasta de Deus. Ela vivia em paz com Deus. Agora ela está em crise com Deus. Adão e Eva, nota,
Eles entraram num estado de crise relacional. E Deus vai buscá-los e perguntar para eles. Então, na verdade, eles foram colocados ali como gerentes de Deus, Adão e Eva. Eles é que deviam administrar, aculturar, daí a palavra cultura, nós usamos no calvinismo, né? Sobre a cultura, o mandato cultural que nós falamos, nós chamamos. Então eles deviam aculturar a terra, tirar proveito de tudo que a natureza tinha. E Satanás queria exatamente quebrar esse gerenciamento, esse empoderamento que Deus havia dado a Adão e a Eva. E agora, ela ouve a Eva a sugestão e sugere a Adão. Isso quer dizer que, na verdade, Adão, como cabeça do lar, não só como macho, porque ele era, mas como homem, estou falando de outra categoria, como homem, ele deveria dizer, Eva, não, mesmo que você tenha feito isso, serpente, saia daqui, aqui não é seu lugar. Muitas vezes, nós ouvimos sugestões de Satanás através do marido, através da esposa, através do filho. Não, eu só estou ouvindo, eu não fiz nada, deixa ele falar. E a gente vai deixando aquilo tomar conta da gente, e aquele estado de paz que nós tínhamos, perdemos. Aquele estado de harmonia que tínhamos, perdemos. Então, no capítulo 3, que eu li para vocês, no capítulo 3, Gênesis, eu li para vocês, a serpente se aproxima de Eva. E ela ouve a voz de Satanás. A Bíblia trata sobre isso. A questão quando Eva se encontra com Satanás. 2 Coríntios 11, 3. Em Timóteo 2, 14. 1 de Pedro 3, 7. Anota esses textos aí e leia. 2 Coríntios 11, 3. 1 Timóteo 2, 14. 1 Pedro 3, 7. E então, quando Eva ouve aquilo, ela abre a possibilidade do diálogo. Tenho falado várias vezes. Uma das grandes razões do sucesso de José do Egito, de Daniel na Babilônia, do apóstolo Paulo, foi aprender a dizer no tempo certo, na hora certa, um advérbio não. Não. Às vezes nós temos que romper com as coisas, não ouvindo, não. Mas não tem problema eu ouvir, todo mundo fala, todo mundo ouve, todo mundo... Eu conheço um tanto de gente que deu certo. Não. E Eva não disse não. E Adão não disse não. Onde que estava Adão quando a serpente se aproximou de Eva? Certamente trabalhando, tomando conta dos seus afazeres, certamente. Mas a Eva devia estar perto de Adão e Adão perto de Eva, sempre quando há um casal devem andar juntos. Não expor o marido à fraqueza, como eu vejo muitas mulheres fazendo, jogando o marido para o buraco e depois culpa-o. Como vejo muitos maridos, que não são homens, às vezes só são machos, expondo as suas mulheres à fraqueza. Não. Ele devia dizer isso. Então, Adão e Eva sabiam, e Eva sabia que não podia comer da árvore. E Satanás também sabia que ela não podia comer, porque ele estava lá quando Deus proibiu. E o que eles fizeram? Qual foi a atitude deles? Eva começou a ouvir. Ou seja, Eva, pense bem, não é bem assim. Você conhece a fulana de tal como deu certo? A fulana de tal como deu certo? Pense bem, repense a sua história. Não é bem assim. Às vezes o cristianismo é muito radical. Às vezes é muito mandatário, muito déspota ou despótico. Mais ou menos isso que foi o argumento de Satanás. Não é bem assim. Sabe o que é o problema? Que você conhece pouco. O que Deus, na verdade, quer é que você não seja igual a Ele. Que você não seja só filho, que você seja um escravo, porque Ele conhece coisas que você não conhece. Ele sabe de coisas que você não sabe. E se você provar da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai ser igual a Ele. Nota, o que Satanás queria lá naquele outro Éden? Ser igual a Deus. E quando ele provoca Adão e Eva a serem igual a Deus, ele sabia que eles não seriam igual a Deus, que eles seriam caídos como ele, Satanás, é caído. Notaram o argumento? A lógica perversa que eu chamo? Isso é lógica perversa. Então, o Satanás
usa essa serpente ardilosa, porque Satanás é mentiroso, é pai da mentira. Olha o que ele diz no versículo 4: certamente não morrereis. Joga na cara deles, primeiro joga a dúvida, depois joga a mentira deslavada. Estavam prontos agora para ouvir a mentira toda. Porque há muito jeito de dizer mentira toda em volta de um monte de verdades, que eu chamo de lógica perversa. Eu escrevi sobre esses dias aí, nas nossas mídias da igreja, sobre a lógica perversa. Muitas pessoas não entenderam. Eu peço que vocês voltem e leiam. Como existe muita mentira dentro de verdade. E muitas verdades perdidas dentro de uma mentira central. Eu estou falando. Eu venho avisando. Esse é um argumento próprio de Satanás. Vocês são muito inocentões. O cristianismo é muito babaca. É muito pouco para vocês. Os cristãos são muito reduzidos, muito restritos. São muito analfabetos na vida. Não conhecem nada. Casam de uma forma estranha, vivem de uma forma estranha, criam filhos de uma forma estranha, fora do mundo, são outsiders, estão fora da curva. Aquilo que eu chamo de mentira dentro de um pouco de verdade. Então, Satanás disse que vocês iam conhecer. O que a palavra conhecer quer dizer aí? A palavra conhecer quer dizer experimentar. Não conhecer intelectualmente, porque eles sabiam. Vocês vão experimentar o bem e o mal. E agora eles tinham experiência do bem. E agora terão experiência do mal. Cuidado com a serpente. Ela é muito enganadora, muito astuta. Então estamos vendo que um dos grandes sucessos para a vida espiritual é aprender a dizer não. 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 E parece-me que Eva e Adão não souberam dizer isso. Qual foi a consequência? A queda. Eva foi convencida pela lógica perversa, né? Ou seja, uma mentira central rodeada de um monte de verdades, que eu chamo de lógica perversa. Olha o que diz em João, capítulo 2, versículo 16. É interessante o que ele diz o seguinte: porque tudo que há no mundo, olha, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Olha o que aconteceu lá no Éden, se não isso. Qual que era a concupiscência dos olhos? Que ela era agradável, o fruto para ver. Agradável. Era lindo ver aquele negócio, é maravilhoso. A outra, que ela era desejável para comer. A concupiscência da carne. E depois, a soberba da vida, que era boa para dar entendimento. Não é? A concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. O que João diz aqui. Primeira carta de João 2,16, não é verdade? Então, Adão achou natural receber aquele convite da Eva. Olha, não é tanto assim. Eu já experimentei, olha que delícia que é. Olha como é que eu estou do mesmo jeito. Do mesmo jeito agora, daqui um pouquinho a queda ia acontecer. E dentro dela já estava acontecendo uma reviravolta terrível, né? Um transtorno tremendo. E ele se uniu à sua esposa e foi contra a lei de Deus, contra a sua vontade, contra o seu desígnio, contra o seu plano maravilhoso, não é? Quais foram as consequências? Primeiro, capítulo 2, versículo 25, abriu os olhos da Eva. Ela estava com o olho fechado, não enxergava nada. Não, agora ela enxergava de outro jeito, isto é, ela dava uma interpretação diferente daquilo que ela enxergava. Quando a gente muda de lugar, sai de um estado de graça para um estado de pecado, a gente enxerga com o mesmo olho, só com interpretação diferente. É isso que significa abrir os olhos. Aqui no versículo 2, 25, é que eles se envergonharam, né? E fizeram folhas. Satanás disse, olha, seus olhos vão abrir, 2, 25. E quando abriu, eles se viram nus. Isto é, aquilo que era natural para eles, passou a não ser natural. E eles se viram nus e coseram folhas, somente folhas. Folha que não para, o vento tira, que o tempo corrói. Então, essa é a tentativa do homem até hoje, criar folhas para si, para trazer um pouco de paz e sossego ao seu coração. Não é? Eu não estou dizendo que é pecado entreter-se, brincar, mas usar o entretenimento como folha, isso não vale nada. Usar a comida como folha não vale nada. Usar a igreja como folha, como faziam os fariseus,
Isso é só encobrir a vergonha do estado de queda, não é? Então, a primeira coisa, abriram os olhos, que não abriram nada. E depois, eles perderam, a primeira consequência, abrir os olhos. Depois perderam a confiança e paz no seu relacionamento com Deus. E Deus começa a perguntar, onde você está? Quem te fez isso? O que você fez? Olha, onde? Quem? O quê? Deus começa a interrogar no versículo 13. O que estava acontecendo com ele? Claro que ele sabia, gente. Por que Deus quer que a gente confesse o pecado, se ele sabe que nós pecamos? Para que a gente exponha a nossa vergonha e nos arrependamos diante de Deus. Onde vocês estão? Homem, onde você está? Quem te fez isso? O que vocês fizeram? E aconteceu com isso a culpa e o medo. Adão culpou a Eva culpou a serpente, mas os dois estavam agora com medo, com culpa. O relacionamento deles, Adão e Eva, homem e mulher, era um relacionamento marcado pela culpa. O relacionamento deles com a terra também foi marcado por causa da culpa. A coisa mais prazerosa do mundo é ter filho, mas não seria só prazer, teria dor. Dor e prazer seriam irmãos gêmeos da vida. Que coisa terrível que aconteceu com eles. Tiveram um relacionamento de culpa. E a Eva culpa a serpente. E a serpente sai do jogo. É sempre assim. Quando Satanás nos joga nos buracos, ele diz, eu não te pedi para fazer isso, você fez o que quis. Eu só sugeri. Eu não sou você, você é autônomo, faz o que você quiser. Não é assim que Satanás faz conosco? Nos joga na bagunça, depois sai o corpo e deixa a gente lá na frente, se queimando. Outra coisa que houve foi a maldição. A maldição na serpente, você vai arrastar na terra, seja. A maldição do homem, você vai trabalhar com muito suor. E a maldição da mulher, você vai ter dor quando tiver filho. No lugar de só alegria, você vai ter também dor. E a pior delas, a morte espiritual. A Bíblia diz, a alma que pecar, diz Ezequiel, esta morrerá. E a Bíblia diz no livro de Romanos que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Então, se todos pecaram, todos morreram. Foi por isso que era necessário que acontecesse uma outra coisa. Criação, a queda e agora a redenção. Muito legal, né, gente? Vamos ver isso aí. Então, gente, por causa desse tremendo lapsus, né, que chama, essa queda tremenda, é que precisava de um redentor. Imagina o tamanho da queda. Avalia. Que precisava de um redentor daquele tamanho. Imagina o tamanho da queda. Só um redentor maior do que a queda é que poderia tirar o homem desse estado de degradação, de miséria e de condenação. Então, a história da Bíblia toda, então, é a história da redenção. Como é que começa? Gênesis 3,15. A redenção começa com uma promessa. E Deus fez a Eva, no meio daquela escuridão, de tanta tristeza, amargura no coração deles, tanta medo de Deus, tanta culpa pessoal, interpessoal entre eles. E Deus trouxe no meio daquela confusão toda uma promessa maravilhosa. Eva, o seu semente, a palavra semente do hebraico masculino, o seu semente vai pisar a cabeça da serpente. No meio dessas consequências terríveis, surge uma esperança. A esperança da redenção. É a mesma que nos move até hoje. Paulo diz em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, na plenitude do tempo, Deus enviou seu filho. Olha, desde Eva até Belém, Paulo chama isso de plenitude do tempo. Isso é, a história foi acontecendo, né? Deus foi chamando um povo sábio como os gregos, chamando um povo religioso como os hebreus, chamando um povo conquistador que nem os romanos. Então eram três povos que de uma certa forma uniram, fazendo um mercado globalizado. Foi ali que Jesus nasceu, para que o evangelho atingisse também um mundo globalizado. Então a história daí para frente, de Gênesis 3,15, é a história da Bíblia, é a história da redenção. Paulo diz isso, né? Quando Deus mandou na plenitude do tempo. João 3,16 diz que Deus amou o mundo, que deu o seu Filho. Como diz Romanos 4,25 e tantos outros textos que falam sobre a salvação. Então aqui, exatamente neste momento, começa a história da redenção. E daí para frente, toda a história bíblica é realmente a história da redenção. Você vai encontrar a redenção, se não claramente, mas você vai encontrá-la por baixo
em toda a história da Bíblia, e às vezes declarada mesmo, né, quase sempre, mas a história da Bíblia é a história da redenção. Eu sempre digo que a história da Bíblia é um funil, assim, ó, um funil. Dentro estão os eleitos, fora estão não os eleitos. Olha, Caim e Abel, dentro estava quem? Abel e não Caim. Mas Abel morreu, então ficou fora, ficou Caim, dentro Abel. Abel morreu, então Deus chamou Sete e colocou dentro do funil. E Caim estava fora. Caim fez a sua descendência, como está escrito claramente na Bíblia, dos descendentes de Caim. E Deus também fez os seus descendentes de Adão. São duas descendências muito claras. No capítulo 5, você vê, 1 a 32, você vê a descendência de Caim, de Adão. Né? Capítulo 5, Adão fazendo uma nova raça através de Sete, através de Enos. Não é? Enos começou a invocar o nome do Senhor, isto é, os de Sete não invocavam, ficaram fora do funil. O povo que foi eleito foi o povo de Sete. E depois vieram o que veio de Noé. Então vem Abel, Sete, Matusalém, Enoque, Enos. Olha, um para fora, um para dentro. Um povo para fora, um povo para dentro. Repara, é assim que Deus trabalha. Quem chama, quem elege é Deus, e Deus vai fazendo o seu filtro. E aí no 4:26 de Gênesis, esse Enos começou a invocar o nome do Senhor. Isto é, os adoradores de Deus foram chamados pelo próprio Deus. Como veio de Abel, como veio de Sem, como veio de Enoque, né? Como veio de Enos. Então Deus vai separando. Ele disse, eu não vou esquecer a minha promessa. Ele vem chamando pessoas e povos, pessoas que formam famílias e famílias que formam povos, para a sua promessa que a sua promessa seja cumprida. E ele disse, olha, eu não me esqueci. Cada um desses chamados era, eu estou me lembrando, como um arco-íris, eu estou me lembrando da minha promessa de um Redentor. Isso é muito bonito quando a gente vê esse funil sendo feito na história. E esses de fora são filhos de Belial, os de fora são filhos da mentira, filhos de Satanás, como Jesus diz em João 8,44, em 1 de João 3,8. Então Deus está dizendo lá em Gênesis 3,15, eu não me esqueci de vocês, e eu vou cumprir a minha promessa em Cristo. Então Deus foi fazendo uma espécie de funil, né? Chamando pessoas, formando o povo, de família, família formando o povo. E assim ele veio fazendo até chegar à igreja. Aquele que diz Jeremias, né? Com amor eterno te amei, com benignidade eu te atraí. Então, se teve a Eva, o Sete, o Sem, Abraão, teve Israel e agora tem a igreja. A igreja é a parte final da redenção, é a coroa da redenção. A igreja é a noiva de Cristo, da qual você faz parte. Essa história é extraordinária que conta, né, a criação, a queda e a redenção. Eu espero que estas aulas tenham acrescido a você muito material bíblico, né, para sua mente, para o seu coração, para que você conheça realmente, de fato, a Escritura. Vamos orar? Pai, obrigado por esta aula, por esse tempo de estudo da Tua Palavra. Ó Deus, que a gente possa estar estribado, firmado, calcado mesmo na redenção de Cristo, e na promessa que nunca falhou, na plenitude do tempo cumpriu. Dá-nos uma semana de vitória, Deus, na redenção do Senhor, para a glória dele. Amém. Gente, boa semana, Deus abençoe vocês, foi um prazer.